Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Para essa nossa breve reflexão dessa terceira noite da trezena de preparação à festa de Santo Antônio, primeiro um tema, um convite também fora do que nós estamos aqui rezando, mas também está dentro, né? Nós estamos no segundo dia de junho. Eu queria fazer um convite para todos vocês aqui, quem também acompanha a gente pelo meio de comunicação aqui da paróquia. Junho é o chamado mês Junho Verde. É uma proposição que foi aprovada recentemente na Câmara, o ano passado. É uma proposição da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para que todos nós, nos nossos espaços, igrejas, em casa, nas famílias, nas escolas, nas nossas instituições públicas, que nós possamos fazer algo de concreto em defesa do meio ambiente, do cuidado da casa comum. E estamos lançando, é o primeiro ano que estamos celebrando no Brasil o Junho Verde, também com o olhar dos 10 anos da encíclica Laudato Si. Então é bom que a gente pense nisso. Como nós temos os meses temáticos, esse também é um mês temático, Junho Verde, de a gente pensar, ações concretas, ações de conscientização no cuidado. O que eu posso fazer, o que a família pode fazer, o que esta paróquia pode fazer, o que a nossa escola, enfim, onde estivermos, para o cuidado, a preservação dessa belíssima criação que Deus nos concede para que sejamos os cuidadores. Segundo, partindo da primeira leitura, poderíamos aqui ficar longo tempo discutindo, mas é um convite que o Ben Sirá, o autor,
o sábio do livro do Eclesiástico, escreve para que nós busquemos os exemplos dos antepassados. Ele começa dizendo que as gerações, elas são para a gente como que se fossem as águas de um rio, que da nascente elas vão avançando, as águas sempre em direção ao mar. E a geração, a gente pode dizer assim, nesse caminho que faz a água do rio que vai para o mar, que a nossa geração é sempre a mesma família. Nós constituímos sempre um mesmo povo. Essa é a intenção, a intencionalidade do Ben Sirá. E que por isso o autor, ele oferece para a gente uma belíssima chave de leitura, uma possibilidade de fato, de a gente refletir sobre as virtudes, de nós refletirmos sobre os exemplos dos antepassados da gente. Por isso que, quem são os familiares que celebramos hoje o 7º dia aqui? Por isso que, inclusive, nessa memória de a gente meditar as virtudes e os exemplos, também é isso. É a gente trazer as intenções dos nossos falecidos, a gente rezar, mas a gente meditar sobre o bem, as virtudes, os exemplos que deixaram para a gente. Então, é esse convite. No sentido de a gente lembrar, meditar, aquelas pessoas ilustres, aquelas pessoas que deram brilho, seja na família da gente, mas deram o brilho, deram o sabor especial na vida do nosso povo. Por que é importante a gente meditar sobre isso, refletir, pensar, enfim? Porque a gente vive num contexto de tanta desumanidade, de uma grande relativização de tudo. A gente precisa, mais do que nunca, a gente precisa ter referências. Referências. Pessoas, enfim, que podem ajudar a gente a crescer humanamente, mas pessoas, referências que possam nos ajudar a crescer espiritualmente também. O Evangelho, ele aponta para esse campo do ter fé. Então, quem que é a referência para a gente crescer no âmbito de fé? Quem é para nós a referência para a gente crescer no âmbito das nossas relações, no âmbito assim, humano? Que nos ajude a crescer enquanto seres humanos para que a gente possa humanizar sempre mais a nossa sociedade. Por isso que é importante a gente não só invocar os nossos antepassados, e a gente pode trazer isso inclusive para o que nós estamos celebrando na trezena. Invocarmos, por exemplo, não só invocarmos os nossos santos e santas, no caso aqui Santo Antônio, diante das nossas necessidades, ou então diante das nossas aflições, mas eu diria assim, também de a gente colocar, de nós procurarmos imitá-los. Assim, a partir do exemplo que eles nos deixam, seja o exemplo de amor, de proximidade a Deus, mas acima de tudo, esse exemplo que eles nos deixam de amor a Deus, mas também do cuidado ao ser humano. Então esse é o convite que esta primeira leitura nos faz. O Evangelho, gente, ele também dá pano para manga para a gente refletir. Mas o Evangelho, veja, é uma longa discussão que perpassa toda a missão de Jesus, e isso segue depois, isso é antes de Jesus, no sentido de que Jesus se percebe que o templo, aquela instituição, que também deveria ser uma referência de espiritualidade, de fé, de proximidade com Deus, mas ao mesmo tempo o templo era aquela referência religiosa, sim, mas também era referência política, era referência econômica, inclusive a referência do pensamento de como que as pessoas deveriam se portar na sociedade. Então Jesus se dá conta que esse espaço, o templo, que deveria ser essa grande referência, se converteu exatamente num instrumento de exploração das pessoas.
né? Então instrumentalizavam a partir da religião, a partir da economia, a partir também da ideologia. O comércio, então, Jesus percebe o que? Acabou profanando a casa, como diz o Evangelho, a casa de oração de todos os povos. Por quê? Porque ali todas as pessoas, todas as culturas deveriam se sentir em casa, acolhidas, fazendo a experiência de Deus. Então, o templo, com aquilo que era a sua missão, com aquilo que era a sua finalidade, trai a missão, né? Trai a sua função. Então, assim como faz Jesus, de ir no templo, veja que a leitura ela é muito interessante, porque o evangelista diz que Jesus vai um dia antes, vai lá e observa tudo, né? Tudo que está acontecendo. Se retira, e aqui esse relato é uma simbologia da figueira estéril. É para dizer exatamente que aquela estrutura que está lá, o templo, com o seu modo de ser, ali é uma esterilidade. Assim, dali não vai sair uma experiência de fé. Ali, da forma como se comporta o templo, ali não se espera uma mudança, uma cultura, assim, de humanização, de solidariedade, de fraternidade. Então, trai a missão. Penso que o Evangelho ele mostra exatamente algo para nós hoje. Porque o Jesus, o que ele faz? Faz uma verdadeira limpeza lá dentro, né? Com o seu chicote, como se diz. Penso que, assim como fez Jesus lá no templo, nós também precisamos, vamos olhar isso para, nem tanto longe, não vamos olhar para fora de nós, mas talvez isso tenha que começar dentro de nós. Assim como Jesus faz a limpeza no templo, creio que é importante que ele também faça a limpeza no nosso interior. Ele faça, que provoque essa limpeza no nosso coração. No sentido de que ele, assim, afaste, tire de nós tudo aquilo que tudo aquilo que pode ser atitude da gente de ódio, de cobiça, enfim, de inveja, de querer desejar o mal, diminuir o outro. Então, Jesus, nós temos que fazer uma leitura primeiro de uma chave de interioridade. Se a gente quer também que seja uma chave de exterioridade. Então tem que provocar primeiramente em cada um de nós essa limpeza interior, de afastar tudo isso. Mas a gente pode dizer que Jesus vai provocar uma limpeza em nós, uma atitude diferente. Não vai ser aquela do chicote, mas a atitude de Jesus, essa limpeza vai ser uma limpeza exatamente a partir da ternura, a partir da misericórdia, a partir do amor. Por que isso? Porque a misericórdia exatamente é o modo de Jesus atuar. A gente pode dizer assim que a misericórdia é a atitude, o jeito de Jesus provocar e fazer limpeza. Seja no templo, seja na vida de cada pessoa. Quando Jesus cura alguém, quando Jesus resgata alguém, ressuscita, tira os demônios, expulsa, é a forma de dizer assim, Jesus tem misericórdia da pessoa. E por ser misericordioso, Ele quer resgatar cada pessoa, restabelecer a vida, restabelecer a dignidade. Então, permitir que Ele faça na nossa vida também essa limpeza. Por fim, para a gente não se alongar muito, não podemos perder de vista a trezena, com esse tema de Santo Antônio e a humildade. Tem um pensamento de Santo Antônio, eu até coloquei aqui, o Santo Antônio ele diz assim, nos seus escritos, que a humildade, já que é o tema desse ano, que nos orienta nessa trezena, ele diz assim que a humildade é o começo de todas as nossas boas ações. Se aquilo que a gente realiza, ela não não tem como pano de fundo a humildade, quer dizer, a gente sempre vai fazer algo por interesse, ou por aparecer, assim por diante. Então ele começa sempre enfocando isso, que a humildade é o começo, é onde que surge, a partir da humildade a gente consegue praticar as boas ações. Por que isso?
porque a biografia dele fala que ele procurava sempre, em todos os momentos, ele procurava se assemelhar o mais possível com Jesus. E um dos elementos, uma das frases bíblicas, dos versículos bíblicos, que orientava toda a sua vida, toda a sua missão, era o quê? Aprendei de mim, recordem isso que Jesus fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Esse era sempre o fio que orientava, que iluminava a ação e a missão de Santo Antônio. Ora, novamente, retomando a primeira leitura, porque nós também, num mundo onde que a gente vive de tanta aparência, tanta superficialidade, de busca de títulos, de honra, cargos, etc. Quer dizer, o santo, com essa sua postura, ele desafia a gente, convida a gente, efetivamente, a nós sermos aquilo que nós somos, e não aquilo que parecemos ser. No sentido de nós sermos verdadeiros conosco mesmos. No sentido de nós não nos enganarmos a nós mesmos. No sentido de que ele várias vezes ele fala na sua vida de que nós, cada um de nós não somos uma função. Antes de eu ser uma função, antes de eu ser um título, antes de eu ser ou ter um cargo, eu sou alguém. Então nós somos muito mais do que o título, do que a função. Então isso ele procurou durante toda a sua vida. É isso que o Santo Antônio, de fundo, ele transmite para nós, a partir desse tema da humildade. No sentido que não basta a gente, de nós, não basta eu, não basta cada um de nós aqui presentes, nós parecermos bons. Ele sempre vai dizer, nós precisamos realmente ser bons. Para quê? Para que, sendo bons, possamos fazer o bem. Porque a aparência parecer bom, ela não nos leva a fazer atitudes, praticar o bem. Então esse é o elemento desse tema da humildade. No sentido de o convite, de nós não vivermos de aparências, de não vivermos de títulos, mas de fato de nós buscarmos sermos e vivermos aquilo que vem do interior da gente, que vem do nosso coração. Ele fala isso a partir de experiências muito simples da vida fraterna enquanto frade. Porque Santo Antônio, depois que ele entra no convento, se torna um frade, mesmo ele tendo essa fama de ser um grande pregador, mesmo tendo a fama também de viver com suas meditações, de profunda oração, de busca do recolhimento, o Santo Antônio ele dá o exemplo, lá nos conventos onde que ele residiu, de que ele também era uma pessoa capaz de assumir as pequeninas tarefas da casa. A biografia dele diz, ele era alguém que lavava a louça, ele era alguém que limpava o chão, para dizer o seguinte, que mesmo com toda a fama que tinha, de ser um grande pregador, de fazer milagres, ele também ele não se deixava levar por isso, pela fama, pelo título, mas ele era alguém que procurava viver essa experiência a partir da humildade. Com humildade, com a simplicidade, como deveria se portar diante de Deus, mas também diante das pessoas com as quais ele convivia. Então, caros irmãos e irmãs, que essas leituras de hoje, que também o exemplo de Santo Antônio possa iluminar a nossa vida, para que nós sejamos de fato cada vez mais transparentes. Transparentes diante de Deus, mas também que sejamos transparentes diante das pessoas e transparentes também conosco mesmos. Assim seja.